Olá, muito bom dia para você, um ótimo domingo. Estamos começando o nosso Política Cruzada de hoje para falar um pouquinho de corrupção. Pelo menos a gente quer levantar esse assunto, que é um assunto que recorrentemente a gente trata aqui no Política Cruzada, mas hoje o papo é com um profissional extremamente respeitado em todo o país, que aborda o tema da corrupção em diversas palestras, em diversas manifestações públicas que ele faz em todo o Brasil. Estou falando do Dr. Roberto Liviano, que é Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo e também presidente do INAC, o Instituto Não Aceito Corrupção. Ele veio aqui conversar conosco. Dr. Roberto, muito bom dia, obrigado pela sua presença. Uma honra, uma alegria estar aqui, Danilo. Doutor, eu queria começar esse papo nosso com uma pergunta que eu imagino que ao longo desses 10 anos de INAC, que o senhor já tem, o senhor já deve ter respondido muitas vezes. É possível acabar com a corrupção? É uma pergunta muito boa. Não é possível, isso é uma utopia, né? Aliás, eu trabalho esse assunto na minha tese de doutorado, Danilo. E o Instituto ele é fruto da minha tese de doutorado, né? Eu fui orientado pelo professor Miguel Reale Júnior. A corrupção, ela deve ser controlada. A corrupção, ela nunca será extinta. Assim como nunca será extinta a desigualdade, nunca será extinta a violência, mas a corrupção deve ser enfrentada, controlada, combatida com política pública anticorrupção, né? É uma verdadeira utopia imaginar o fim da corrupção. Desde que o homem existe, sempre houve corrupção, sempre houve abuso de poder, e sempre haverá abuso de poder, sempre haverá corrupção. Nós precisamos ter punição da corrupção, nós precisamos ter prevenção da corrupção, nós precisamos ter a corrupção sob controle. Na Dinamarca, que segundo a Transparência Internacional, é o país em que há melhor padrão de controle, existe corrupção, mas ela é punida, ela é controlada. Ela é combatida. O problema é que no Brasil a corrupção está fora de controle. Esse é o problema. Eu queria até aproveitar esse gancho para perguntar, a corrupção, da forma como a vemos aqui no Brasil, é uma peculiaridade nossa ou no resto do mundo a gente tem situações parecidas com as do Brasil? Olha, cada país tem a sua corrupção, com as suas peculiaridades. Agora eu diria para você que nos últimos anos as coisas vêm piorando aqui no Brasil. Eu vejo uma relação muito ruim, muito promíscua entre executivo e legislativo, entre situação e oposição, e isso faz com que as coisas fiquem cada vez piores. Eu vejo iniciativas legislativas sendo aprovadas com o objetivo de garantir impunidade por lei. Isso. Eu vejo muitas ações que estão ocorrendo e cada vez mais essa situação vai se degradando e as coisas ficam piores. Agora, as pessoas dizem, nós temos aqui a cultura da corrupção. Vamos parar com esse chororô e com este lenga-lenga. Os portugueses trouxeram para cá a corrupção. Nós vamos ficar eternamente chorando por conta do que os portugueses trouxeram para cá. Nós somos brasileiros e nós precisamos ser grandinhos e enfrentar o nosso problema, encontrar os caminhos para punir, para prevenir, para combater e resolver o nosso problema. Não adianta ficar eternamente dizendo que a culpa é dos portugueses. Isso é uma questão ridícula, imatura e inaceitável. Nós precisamos resolver o nosso problema com política pública anticorrupção, com leis, reduzindo as oportunidades, sendo adultos, maduros e resolvendo nossos problemas. Como é que o senhor vê, falando então dessas políticas públicas, as iniciativas que já foram feitas até aqui, muitas delas no campo legislativo, né? A gente tem a lei da improbidade administrativa, até depois eu quero falar especificamente sobre ela, porque teve um retrocesso. Foi sucateada. Teve um retrocesso. Mas nós temos também, enfim, a lei anticorrupção, a lei da ficha limpa, eu não vou me recordar aqui tantas iniciativas que foram dadas, mas serve para alguma coisa? Adianta?
Claro que adianta. Agora, veja, o que eu acho importante observar, Danilo? Não podemos olhar a corrupção e olhar a solução para enfrentar a corrupção com algo que nós vamos resolver com capas de super-heróis e balas de prata. Não existem fórmulas mágicas que vão resolver o problema da corrupção. Não vai aparecer um ser maravilhoso, misterioso, que vai vestir uma capa de super-herói e vai resolver o problema da corrupção no Brasil. Quem disser isso é um mentiroso impostor que está enganando as pessoas. Isso não existe. Você enfrenta a corrupção com medidas concretas, com leis, com mobilização da sociedade, com envolvimento do setor público, do setor privado, do terceiro setor, com uma série de ações concatenadas neste sentido. Quem disser que chegou, eu vou resolver tudo, eu tenho a fórmula mágica, está enganando as pessoas. Isso não existe. A lei de improbidade administrativa, que é uma lei de 1992, era uma lei importantíssima, com a qual o Ministério Público trabalhava de maneira vigorosa, e essa lei foi destruída em outubro de 2021 pela Lei 14.230 de 2021. Houve um projeto inicialmente bem intencionado, que foi apresentado pelo deputado Roberto de Lucena, fruto de um estudo de juristas, só que o substitutivo deste projeto era um desastre. Ele foi tramado no submundo político da Câmara e a urgência de votação foi aprovada em 8 minutos, sem nenhuma audiência pública, sem nenhum debate, e a partir dali, Danilo, ladeira abaixo. Ladeira abaixo. O que foi feito com a lei de improbidade foi crime lesa pátria, infelizmente. Destruíram todos os dispositivos para proteger o patrimônio público. Não há mais punição de improbidades com violações de princípios, fixou-se um prazo para o Ministério Público investigar, criou-se prescrição retroativa, não se pode aplicar o título executivo penal no âmbito da improbidade, ou seja, todo tipo de coisa que você pode imaginar para garantir impunidade por lei é o que você vê da Lei 14.230 de 2021. Eu lembro dessa ocasião em 2021, a gente discutiu bastante esse assunto, porque foi uma surpresa para todo mundo, né? Começou uma discussão, ela morreu, depois voltou. Quando voltou, já estava aprovado. Para você ter uma ideia, o deputado Roberto de Lucena, que era bem intencionado nessa questão de melhorar a lei, ele votou contra o projeto. Pois é. Porque foi tamanha deturpação de tudo que ele votou contra. Não dava para aprovar aquilo ali. E agora o Ministério Público tem qual ferramenta para combater a corrupção? Hoje nós temos que utilizar o Código Penal, nós temos que utilizar o que sobrou da lei de improbidade, nós temos que utilizar a lei de licitações, nós temos que utilizar aquilo que sobrou. Na verdade, o Ministério Público foi transformado num leão sem dentes. Nós estamos desarmados para proteger o patrimônio público. Essa é a grande verdade. Continuam com a mesma fome e vontade. Sim, é uma instituição que é vigorosa, que existe para defender o interesse da sociedade, mas que nós fomos enfraquecidos. Recentemente no Brasil nós tivemos alguns escândalos emblemáticos, como da Operação Lava Jato, mais recente, um pouquinho mais atrás, aquela questão do mensalão. Isso serviu para alguma coisa do ponto de vista para as políticas públicas, para a iniciativa legislativa e para a própria prática da corrupção no Brasil? Danilo, todos esses acontecimentos, eles acabam nos ensinando alguma coisa. Agora, o que eu quero destacar em relação a essas sequências de acontecimentos, que me parece extremamente importante, e que está no olho do furacão, é a questão do orçamento secreto. É a questão das emendas parlamentares. Nós estamos aí em vias de ter uma audiência pública convocada pelo ministro Flávio Dino. Tá? Nós precisamos resolver este assunto da maior gravidade. Para você ter uma ideia, nas últimas eleições,
dos 100 municípios mais beneficiados por emendas PIX, nós tivemos um índice de reeleição de prefeitos da ordem de 93%. O que significa que há uma manipulação, que há um uso da máquina com estas emendas. Isso não pode continuar desta maneira, tá certo? Então, é necessário que encontremos um caminho para resolver este assunto, porque você veja, em 11 anos, o crescimento do bolo das emendas parlamentares foi da ordem de 25.100%. Pois é, gente, isso não existe. Enquanto que o salário mínimo cresceu 109%, o bolo de emendas aumentou 25.100%, chegando em 2025 a 50,4 bilhões, ultrapassando a dotação de 29 ministérios. Isso é uma total anomalia, porque quem deve gerir o orçamento é o Poder Executivo e não o Legislativo. As emendas devem ser exceção e não regra. Então nós estamos diante de uma total deformação das funções. Aquele princípio constitucional da separação dos poderes está totalmente deformado. E nós precisamos retomar o desenho constitucional original. Executivo administra, ele cuida do bem comum. O legislativo discute projetos, fiscaliza o executivo e o judiciário aplica aos casos concretos a vontade abstrata da lei. Pois é, mas que saída tem diante dessa realidade que a gente já está vivendo, está nela? Acabar com a emenda, eu acho que é impensável, é como se fosse acabar com a corrupção. Eu acho que o sistema também não funciona mais sem as emendas, do jeito que está. Reduzir o valor das emendas, aumentar a fiscalização da emenda, mas quem fiscaliza a emenda é o próprio parlamentar. Como é que se resolve uma situação dessa? Transparência. Por que os congressistas, os parlamentares, não aceitam a rastreabilidade? Se isso é uma questão constitucional, se o artigo 37 da Constituição impõe o princípio da publicidade, se o Brasil é signatário do Pacto dos Governos Abertos, por força do qual nós temos que ter transparência. Segundo Norberto Bobbio nos ensinou, a democracia é o governo público em público. Qual é a dificuldade em prestar contas à sociedade de como você destina o dinheiro do orçamento? Então, como resolver? Com transparência. A luz do sol é o melhor desinfetante. Como se resolve? Com transparência. Para onde vai o dinheiro das emendas? Qual é o destino? Como vai ser usado esse dinheiro do orçamento? A sociedade tem o direito de saber. É necessário haver critérios de destinação. É necessário haver rastreabilidade. Este é o caminho para resolver este assunto. É assim que se tem que resolver isso. O senhor avalia que, o senhor comentou há pouco, que também preocupa a relação entre executivo e legislativo. O executivo, ele é partícipe ou ele é inerte ou ele contribui de alguma forma para que esse movimento aconteça no legislativo com mais facilidade? Danilo, com o passar do tempo, nós tivemos no Brasil uma deformação do jogo do poder, indo na direção daquilo que Frederico Abranches chama de presidencialismo de coalizão. Né? Eu, na verdade, chamo, e o professor Miguel também, de presidencialismo de cooptação. Né? Isto não é saudável. Né? O que foi o mensalão, senão uma manifestação do presidencialismo de cooptação? O executivo pagando uma mesada, pagando dinheiro para os parlamentares para eles votarem de acordo com a conveniência do executivo. Isso é inadmissível, porque os poderes eles têm que ser independentes, autônomos. Não é possível você dar dinheiro para um parlamentar votar de acordo com a tua conveniência. Então, nós precisamos resgatar o modelo original, a essência
da República. Não é? Nós precisamos resgatar a ideia da prevalência do interesse público. Nós precisamos encontrar este caminho. Quem que é a figura mais legitimada a comandar este processo? A meu ver, deve ser o presidente da República. Ele está legitimado pelo voto, ele foi escolhido pelos brasileiros para ser aquele que comanda este processo. Né? Eu penso que ele tem esta legitimação do voto para recolocar as coisas nos devidos lugares. Né? Eu penso que é o que deveria ocorrer, mas que não é fácil, não é fácil. Do ponto de vista do Poder Judiciário, o Judiciário ajuda de alguma forma? É sensível com o trabalho no sentido de controlar ou combater a corrupção? Ou é também um entrave, é difícil acessar, é difícil chegar lá, as decisões não são adequadas? Como é que o senhor vê o papel do Judiciário? Eu penso que em muitos momentos ajuda, mas em outros momentos também certas decisões do Judiciário são complexas. Por exemplo, a questão da condenação da prisão após condenação em segundo grau. Você veja, em todo o mundo ocidental democrático, Danilo, você leva à prisão alguém após condenação em primeiro ou segundo grau. Em todo o mundo ocidental democrático é assim, e foi assim no Brasil durante décadas, até que o Supremo entendeu que era necessário um reposicionamento. A meu ver, com todo o respeito, o Supremo errou. Porque em todos os países ocidentais democráticos é assim. Porque se não for assim, nós estamos estabelecendo um pacto macabro com a impunidade. Não é? Então, neste ponto, a meu ver, o Supremo errou. Porque se nós formos esperar o quádruplo grau de jurisdição, não é? Fica muito difícil distribuir justiça desta maneira. Não é? A meu ver, quando o Supremo entendeu que existe uma legitimação concorrente entre Ministério Público e Polícia para celebrar acordos de colaboração premiada, com todo o respeito, o Supremo errou. Quem tem a legitimação para a ação penal é o Ministério Público e não a polícia. Quem tem que fazer acordo é o Ministério Público e não a polícia. Né? Mas o Supremo assim compreendeu. O Supremo hoje tem a imagem desgastada perante a sociedade. Muitas pessoas criticam excessos, que há ministros que se manifestam sobre casos que vão julgar, que há ministros que viajam a convite de particulares. Muito respeito aos ministros do Supremo, que têm uma folha de serviços prestada ao país inestimável, como o caso das células-tronco, como as decisões relevantes em relação ao 8 de janeiro. Mas eu acho que falta ao Supremo um código de ética. Não é? Todos que detêm poder, eu sou do Ministério Público, existe lá em vigor um código de ética, que os membros do Ministério Público têm que responder. Da mesma maneira que os membros do Ministério Público se submetem a um código de ética, os ministros do Supremo Tribunal Federal também deveriam se submeter a um código de ética, um sistema autorregulatório. Há coisa de 2 anos, nos Estados Unidos, instituiu-se um sistema autorregulatório com o qual os ministros da Suprema Corte americana se submetem, se obrigam. Não é? Isto falta no Brasil. Não é? Deveria haver um sistema de autocontenção ético, e isso seria positivo para a imagem do Supremo Tribunal Federal. Não é? Nós temos tido aí mais de 80% das decisões emanadas do Supremo monocráticas. Isso não é positivo. A sociedade espera que dos tribunais provenham decisões colegiadas e não monocráticas. Isso abala a segurança jurídica esperada por parte dos tribunais. Então, quando você pergunta o papel do judiciário, é oferecer à sociedade segurança jurídica.
não é? É ter essa percepção de que há ética, e para isso é necessário um código de ética, não é? Talvez repensar a fórmula de escolha dos ministros. Eu acho que mandato para os ministros do Supremo seria algo bastante importante. Eu defendo que haja mandato para os ministros do Supremo. Na Alemanha, por exemplo, o mandato é de 10 anos, e eu penso que essa seria uma boa duração para os ministros do Supremo Tribunal Federal. E a indicação vinda do presidente da República, o senhor acha que é a mais adequada também? Veja, isso se pratica em muitos lugares do mundo. Talvez você possa inserir a possibilidade de várias instituições, como a universidade, a OAB, a Defensoria, sugerirem, criarem, por exemplo, uma lista sêxtupla, e a partir desta lista você tem a escolha do presidente, você pode repensar modelos, né? Agora, o fato do presidente ter o poder de escolha, o presidente tem a legitimidade obtida pelo voto popular, né? Eu não vejo como que você vai escolher o ministro do Supremo por concurso público. Não há sentido. Não. Né? Você tem uma escolha, você tem o exercício de uma função relevante, e o presidente da República ele tem um mandato popular que lhe é conferido a partir do voto que toda a sociedade lhe deu numa eleição democrática. Então faz sentido que o presidente tenha. Agora, depois que o presidente fez a indicação, ele não escolheu, ele indicou a uma sabatina. E quem faz a sabatina? A Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Esta sabatina hoje é uma sabatina pro forma. Que essa sabatina seja efetiva. Né? Nós precisamos de efetividade nesta sabatina. E aí cabe ao Senado exercer a sabatina de uma maneira mais profunda e mais efetiva. Cabe aos senhores senadores cumprirem o seu papel constitucional. Como é que o senhor vê a atuação do Supremo Tribunal Federal desses últimos anos? O Supremo tem sido protagonista dos noticiários nacionais do país há muito tempo. Esse Supremo mais político é um Supremo que agrega para a sociedade? Eu não acho que o Supremo deva cumprir um papel político. O Supremo ele deve cumprir um papel jurisdicional, né? Eu não acho que seja uma coisa positiva, por exemplo, que ministros do Supremo se pronunciem publicamente sobre casos que vão julgar. Eu acho que é necessário ter prudência, por exemplo, em relação a aceitar convites de particulares para viagens luxuosas. É necessário ter prudência em relação a isso, para proteger o exercício da função, né? Nós temos pessoas brilhantes no Supremo Tribunal Federal. Eles precisam se proteger para que as decisões sejam blindadas. Não é? Então, ao se posicionar publicamente, é necessário ter muito cuidado para que as decisões sejam blindadas, sejam protegidas. Não é? Por isso que eu insisto na relevância de um código de ética. O código de ética seria um instrumento protetivo do próprio tribunal. Para resguardar o próprio tribunal. Exatamente, para resguardar o tribunal e os integrantes do tribunal, não é? Em relação a essas decisões, o excesso de decisões monocráticas, não é? Questões éticas. Eu acho que tudo isso merece atenção e cuidado. Agora, eu sou um defensor incondicional do Supremo. É inadmissível esse tipo de manifestação de pessoas que vão às ruas falando em fechamento do Supremo Tribunal Federal, absurdo. Fechamento da Câmara, fechamento do Senado. Isso não é manifestação. Isso é golpismo, isso é manifestação tirânica e golpista. Inadmissível. Isso é incompatível com o Estado democrático de direito. E nós vimos manifestações reiteradas de grupos de extrema-direita neste sentido, defendendo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, reproduzindo forcas
com simulação de enforcamento de ministros, falando em fechamento do Senado, fechamento da Câmara. Esse tipo de manifestação é inadmissível, como foi inadmissível aquilo que ocorreu em 8 de janeiro, que está sendo examinado pelo Supremo Tribunal Federal, como é inadmissível falar em anistia. Essa anistia cogitada, ela é inconstitucional. Portanto, é necessário ter muito cuidado com esse tipo de tema. Aliás, crimes contra a democracia são crimes muito mais graves até que os crimes de corrupção. Porque os crimes contra a ordem democrática atingem a ordem jurídica e a sociedade de maneira muito mais séria, muito mais profunda que até os crimes de corrupção. Então as pessoas tendem a banalizar esse tipo de ação e elas não podem ser banalizadas. Crimes contra a democracia são crimes da maior gravidade que têm que ser punidos e é inadmissível falar como se fala de maneira vulgarizada em anistia. Doutor, caminhando aqui para o final, o senhor mencionou um tema muito importante que eu acho que a gente precisa aprofundar um pouquinho mais, que é a transparência. O Brasil tem a lei da transparência, tem a lei de acesso à informação, todas direcionadas à questão da transparência. Mas, efetivamente, isso ainda é muito difícil. Por exemplo, se você acessa, dependendo, o site, um portal de uma instituição pública, é muito difícil você conseguir navegar lá e extrair as informações de que você está buscando. É tudo muito complexo, muito amarrado, muito emaranhado. O que a gente pode fazer, sociedade pode fazer para melhorar essa transparência do poder público? Tem toda a razão. Às vezes nós temos a sensação que nós estamos andando dentro de um labirinto. Né? A lei de acesso à informação, ela já completou um ciclo de vida de 10 anos e nós, sociedade civil, nós temos que lutar cada vez mais para que a lei ela se torne algo real, tangível, e que todos os órgãos eles pratiquem a questão da transparência como um mantra no dia a dia, respeitando os cidadãos no sentido de que a transparência seja um conceito tangível, realizado, fazendo com que os órgãos públicos respeitem esse conceito de maneira concreta, categórica, cabal. Nós temos que reivindicar isso todos os dias, não é? Não pode ser algo apenas utópico, teórico. A questão da transparência, a questão dos portais, ela precisa evoluir a cada dia no sentido de garantir esse direito da sociedade. Agora, isso é uma mudança de cultura, Danilo. E a mudança de cultura, ela não acontece no estalar de dedos. Ela é uma mudança que vai acontecendo ao longo das gerações. E essas mudanças geracionais, elas vão sendo conquistadas ao longo do tempo, à medida que houver luta, engajamento, pressão, reivindicação, para que essas questões sejam cristalizadas, para que elas sejam conquistadas, para que elas sejam adquiridas, para que elas sejam incorporadas no dia a dia das instituições, na prática cotidiana, no âmbito público, no âmbito privado, no terceiro setor. É uma luta permanente. E eu acredito também, né, doutor Roberto, para que a sociedade possa fazer efetivamente usar essas leis. A lei de acesso à informação, ela precisa de ser usada, exercida, né? Recentemente aqui do jornalismo do Grupo Paranaíba, a gente usa com alguma frequência. Olha, se está amarrando muito a informação lá, vamos pela LAI. Exatamente. E aí a gente faz o pedido pela LAI para poder extrair aquela informação que a gente quer. Fizemos até nossa produção, um treinamento com a Abraja, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, exatamente para a gente aprender como usar a LAI de maneira mais efetiva e conseguir trazer essa informação para o público. Então eu acho que a informação chegando para o nosso telespectador e fazendo
com que a sociedade também use essas ferramentas, eu acho que é uma boa maneira da gente ir aos poucos aperfeiçoando elas, né? É um aprendizado contínuo, é um sacerdócio, é algo que nós precisamos colocar na nossa agenda de vida, né? A LAI tem que ser o nosso alimento diário, né? Nós precisamos nos empoderar da LAI, tem que ser uma coisa do dia a dia, é muito importante mesmo. Esse é Roberto Liviano, doutor Roberto Liviano, procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ele é também presidente do INAC, o Instituto Não à Corrupção. Inclusive, eu quero cumprimentar, porque 10 anos, olha, é uma luta difícil. E há 10 anos que o senhor faz palestras e concede entrevistas, e esse assunto não pode sair da agenda da sociedade brasileira. Então, parabéns a você e a todos do Instituto, porque é um trabalho de muita dignidade. Quero agradecer essa oportunidade e convidar essa audiência tão qualificada a me seguir lá no Instagram, Roberto Liviano Oficial, e também Não Aceito Corrupção, né? Venham conosco, porque se nós estivermos juntos, o nosso grito chega muito mais longe, ecoa muito mais. É um privilégio poder estar aqui com você, Danilo, conversar com todos e todas, e unidos, sem sombra de dúvida, somos muito mais fortes. O privilégio é nosso, doutor, e da próxima visita a Uberlândia, volte aqui ao nosso estúdio, tá bom? Será um prazer e uma alegria. Muito obrigado.